Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Quarentena 2, que é a sequência americana do filme Quarentena, que é espanhol. Esse filme busca ser mais inventivo e fazer uma coisa diferente, algo que o primeiro filme remake americano não fez, e eu acho que até ficou bem maneiro aqui. Quer saber mais? Fica no vídeo. O filme começa com duas aeromoças chamadas Paula e Jenny, viajando em um táxi a caminho do aeroporto. Um dos pilotos parece pálido e doente. Ele explica que está resfriado. Jenny é designada para ajudar os passageiros. Ela vai para a área de espera e se apresenta a um adolescente chamado George, que viajaria desacompanhado. Além do adolescente, Jenny presta assistência ao médico mudo em uma cadeira de rodas e sua esposa. O piloto e o copiloto se fecham na cabine e o homem doente continua espirrando e o piloto mais velho pergunta se ele está bem. Os passageiros regulares começam a embarcar no avião. Vemos um homem gordo e corpulento chamado Ralph fazer algumas piadas sobre seu peso antes de enfiar sua bunda gorda no assento estreito. Um professor carregando um hamster em uma gaiola tenta colocar a gaiola no compartimento de bagagem, mas o objeto não cabe lá dentro. Ralph tenta ajudar e nisso o hamster acaba mordendo seu dedo. Jenny então intervém e diz que a gaiola precisa ser guardada em outro lugar, já que não cabe. E conforme o avião se prepara para decolar, os passageiros colocam seus cintos de segurança. O avião está visivelmente meio vazio porque um grande grupo de turistas cancelou a viagem. Uma vez que o avião está estável no ar, os passageiros agora podem soltar os cintos. Paula e Jenny se levantam e começam a andar pelo avião. Jenny vai até o adolescente e começa a falar com ele. George diz que está frequentemente em aviões porque tem que ir e voltar para a casa de seus pais divorciados. Fora isso, Jenny tem que resolver uma discussão entre o professor e um homem apelidado de Senhor Irritadinho, que estava usando o celular. A aeromoça já havia avisado que ele não poderia usar o telefone enquanto estavam voando, e o professor ficou irritado por ele não seguir as regras. Os dois quase entram na porrada, mas Jenny diz ao professor que não precisa que ele faça o trabalho dela. Vemos que agora Ralph parece um tanto quanto doente. Ele pede uma água a Jenny que faz com que o pedido do homem seja atendido. O professor está assistindo às notícias. Aparentemente uma contaminação foi descoberta em um conjunto de apartamentos em Los Angeles, que foi colocado em quarentena. Este é o mesmo prédio que foi apresentado no primeiro filme. De repente, Ralph vomita em cima de Jenny. Ele começa a delirar e exige que o deixem sair do avião. Paula pega uma máscara e tenta colocá-la sobre o rosto do homem corpulento, mas ele continua resistindo. Paula pede para que Jenny vá se limpar, já que o homem pode estar doente e o vômito sobre ela poderia infectá-la ou algo assim. Só que nisso ninguém percebe que o gato da senhora idosa está lambendo o vômito de Ralph. Falando em Ralph, ele corre pelo corredor e derruba Jenny. Ele vai até a porta trancada da cabine e grita que os pilotos têm que parar o avião. O piloto mais jovem, que ainda está doente, levanta-se e deixa o comando a cargo do colega. Passageiros tentam parar o homem em crise, mas ele simplesmente continua causando. Por fim, Ralph acaba sendo dominado. O piloto mais velho proíbe seu colega de sair da cabine, já que tinham que impedir que qualquer infecção lá fora os contaminasse. Uma passageira chamada Sheila se apresenta como médica e ajuda a examinar o adolescente que se machucou na confusão. Enquanto isso, os pilotos recebem a mensagem das autoridades de que eles têm que fazer um pouso de emergência na cidade mais próxima para que possam prestar assistência médica aos passageiros. No entanto, o tempo está terrível, então seria um pouso muito complicado de se fazer. Paula amarra Ralph em seu assento e quando o avião pousa, o Sr. Gordo acorda e simplesmente morde o rosto de Paula. Jenny imediatamente puxa Paula para longe do homem raivoso. Os dois pilotos saem da cabine e ajudam a trancar o Sr. Gordura dos Mortos dentro do banheiro. O piloto mais velho ordena que Jenny vá em frente e se certifique de que os passageiros saiam do avião em segurança, enquanto os pilotos manterão o Ralph imobilizado. Quando eles saem do avião e entram no Finger, o grupo encontra Ed, que trabalha no aeroporto. Ele os leva até a saída, mas descobre que está trancada. Na verdade, fica claro que todas as saídas estavam bloqueadas e que eles estavam sendo mantidos presos ali pelas autoridades, que estão posicionadas ao redor do prédio. Ed liga para a polícia e é informado de que eles não sabem de nada sobre a situação deles. Em meio a isso tudo, a médica informa a Jenny de que Paula precisa de assistência médica imediata. Sheila deixou sua bolsa com suprimentos de primeiros socorros dentro do avião.
Assim sendo, Jenny pede para Ed ajudá-la a voltar para o avião a fim de ajudar sua amiga. Ed se mostra relutante porque tem medo de uma possível infecção se espalhando ali onde estavam, mas no fim ele acaba concordando em ajudar a aeromoça. O professor e o senhor irritadinho os acompanham. Quando retornam ao avião, os dois pilotos tinham desaparecido. Ralph também não está em lugar algum. Os personagens acabam encontrando o médico idoso de antes, mas a esposa dele não estava junto do sujeito. Eles abrem o compartimento de carga, onde Ed pega a bolsa médica que logo entrega a Jenny. Só que enquanto os outros ainda estão no compartimento de carga, Jenny vai para outro lugar onde ela vê o piloto mais jovem infectado. Isso não era o pior, porque o piloto mais velho também virou zumbi e estava atrás dela. Felizmente o senhor irritadinho pega sua arma e atira no piloto. Só que o sangue do piloto espirrou no senhor irritadinho. Jenny encontra a esposa do médico escondida na escuridão. Ela também está infectada e tenta atacar o grupo. Eles conseguem prender a mulher atrás de uma porta. Além disso, os sobreviventes pegam o médico doente e o levam consigo. Como ambos os pilotos estão infectados e Paula está gravemente ferida, Jenny decidiu que assumirá a responsabilidade de liderar o grupo. O grupo deduz que o que está acontecendo é uma infecção semelhante à raiva, e tinha algo a ver com a contaminação detectada no prédio que foi colocado em quarentena, em Los Angeles. Enquanto estão conversando, um rato pousa na cabeça do médico paralisado e o morde. Os outros tentam ajudar e, por segurança, eles trancam o médico e Paula numa sala, para evitar que mais pessoas sejam infectadas. Ed consegue capturar o rato que mordeu o médico. O grupo percebe que é um rato albino que veio de um laboratório. George acusa o professor de ter sido a pessoa que trouxe aquele rato consigo dentro da gaiola. O professor refuta essa alegação e argumenta que seria impossível para ele trazer um rato de laboratório para o aeroporto. Ele fala que achou que aquilo era um hamster também, algo assim. Bom, Jenny acaba acreditando no professor e a coisa fica por isso mesmo. Mas o adolescente fica frustrado e diz que Jenny está defendendo o professor porque gosta dele. De repente, o gordão infecções surge e corre em direção a Jenny. Ela tenta com toda a sua força impedi-lo de mordê-la. O professor também ajuda a afastar Ralph. Os outros se juntam e Ed enrola um pedaço de pano em volta do pescoço do infectado. Todos ajudam a sufocá-lo até a morte. Logo depois, as autoridades ligam para Ed e o informam que os oficiais do CDC entrarão no Finger para avaliar a situação. O CDC é o Centro de Controle de Doenças. 4 agentes em trajes de proteção vão até onde os sobreviventes estão e os informam que irão injetá-los com o antídoto. Eles também ordenam que o médico e Paula sejam retirados do confinamento. A esposa grávida do senhor irritadinho se pronuncia e diz que não quer que qualquer antídoto estranho seja aplicado nela, mas a senhora idosa com o gato se voluntaria para ser a primeira a ser inoculada com o antídoto. No entanto, seu gato se mostra infectado e morde ela. Atrás dos oficiais, o médico na cadeira de rodas também se transforma em zumbi e ataca um deles. Os oficiais atiram no médico e os sobreviventes restantes correm e entram em um caminhão vazio estacionado perto do Finger. Só que o senhor irritadinho agora também está infectado por causa do sangue que o atingiu quando ele atirou no piloto antes. Assim sendo, acaba que apenas a esposa grávida do senhor irritadinho entra no caminhão. Com todos os personagens trancados ali, a médica comenta que ela acha que não havia antídoto algum, porque, enfim, ela notou que havia algo estranho com a suposta cura. Havia um agente ferido junto deles e eles o fazem falar a verdade. Ele admite que não havia antídoto e que o que iriam administrar eram apenas drogas experimentais. Ele revela que sua unidade descobriu que uma célula bioterrorista estava com uma espécie de vírus da raiva mortal e foram eles que causaram o caos no prédio que ficou em quarentena. Aparentemente, os terroristas tinham um laboratório lá onde tentaram, sem sucesso, criar um antídoto. O vírus se espalha através de ratos, o que explicaria como a infecção se espalhou no avião. Por fim, o oficial reafirma que não há cura para o vírus. Ele então pega uma arma e tira a própria vida. Parecia que toda a esperança havia acabado. Mas Ed tem uma ideia. Ele diz que podem usar um túnel abandonado para sair dali. Os sobreviventes deixam o caminhão para encontrar as plantas arquitetônicas que revelam a localização do túnel. No caminho para o escritório, eles encontram uma Paula infectada.
Jenny pega uma chave inglesa e mata sua amiga com um golpe certeiro. Eles entram no escritório e começam a procurar pelas plantas arquitetônicas. Enquanto estão ocupados, George revela a Jenny que roubou a maleta do professor. Ele descobriu que o professor é membro da célula bioterrorista e carregou deliberadamente os ratos infectados para o avião, com o plano de espalhar o vírus. Ed encontrou os projetos, mas aí eles são atacados pelo senhor irritadinho e a esposa grávida dele, que agora também está infectada. O professor consegue matá-los, mas é mordido no processo. Ele também mata Ed, deixando apenas a médica, Jenny e o adolescente vivos. O professor argumenta que só queria um futuro melhor para o planeta. Acontece que entre as coisas dele havia um antídoto e ele o administra em si mesmo. Por fim, ele faz o adolescente de refém e foge. A médica e Jenny tentam perseguir o professor, no entanto, Jenny chama a atenção do médico infectado. Ela consegue matá-lo e depois se reúne com a médica. A médica lhe entrega um par de binóculos térmicos que permitirá que ela veja quem foi infectado. Quando Jenny coloca os binóculos, ela fica chocada ao ver que Shyla tem uma mordida na mão. A médica admite que foi atacada e agora se sacrificará para dar a Jenny mais tempo. Assim ela poderia chegar ao adolescente e salvá-lo. Shyla corre para o lado oposto do Finger e tenta atrair os infectados para seu rumo. Jenny entra no túnel escuro e encontra o adolescente. George diz a ela para não se aproximar porque o antídoto do professor falhou e ele se transformou em uma criatura horrível. Acontece que o professor infectado aparece e ataca a Jenny. O adolescente pega uma arma e o mata. Vemos o vilão ainda se contorcendo no chão quando Jenny esmaga sua cabeça com a chave inglesa. Uma explosão ecoa pelo terminal, feita pelas autoridades que estão tentando erradicar os infectados. Infelizmente, a saída está trancada. Assim sendo, os sobreviventes não têm escolha senão ir mais fundo no túnel. Jenny dá os binóculos a George para que ele possa ver o caminho. Eles se arrastam dentro do túnel e o adolescente descobre, através do binóculos, que Jenny foi mordida por um zumbi. A aeromoça começa a se transformar e ela instiga o adolescente a ir embora e deixá-la para trás. George não quer ir sem ela, então eles continuam pelo túnel. Finalmente, os sobreviventes alcançam a saída. George chama por Jenny, mas a esta altura ela tinha virado um zumbi. O adolescente não tem escolha senão deixá-la para trás. O filme termina com um dos ratos infectados escapando do Finger e caminhando em direção a um grande hotel, implicando que o vírus continuará a se espalhar. Bom galera, este foi o vídeo. Muito cuidado com ratos, gordos, infecções e aeromoças. Sei lá por quê. Quer se proteger disso tudo? Deixe seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito e comente, porque assim você realmente garante sua sobrevivência num apocalipse zumbi. No mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!